Essa oportunidade é mais do que simplesmente desenvolver uma alternativa de medição. O desafio envolve integridade com impactos na segurança e na proteção do meio ambiente. Apresentaremos a seguir a proposta inicial de desenvolvimento da startup Navia Pipeline. Esse desafio está bem alinhado com a proposta de trabalho e vocação da startup Navia Pipeline. Sensores operando na indústria de dutos e submarina, integração de tecnologias buscando soluções simples para viabilizar inovações efetivas e de baixo custo. Essa é a nossa proposta de trabalho. A equipe da startup tem conhecimentos e experiências que podem servir de base para o desenvolvimento de uma solução. Apresentando brevemente a visão e propostas da Navia. Acreditamos que a indústria de dutos e submarina mede menos do que o desejável e muitas vezes menos do que o necessário. Esse desafio ilustra essa questão. Nossa proposta é buscar soluções enxutas e simples para atender essas lacunas e aumentar a aquisição de informações em dutos e sistemas submarinos. O objetivo desse desenvolvimento é relevante. Envolve uma ferramenta para aumentar a segurança de pessoas e patrimonial e, também, a proteção ao meio ambiente. Para lidar com esse problema, a startup Navia propõe inicialmente duas alternativas. Seriam alternativas baseadas na medição de deformações elásticas e alternativas baseadas na relação entre velocidade do som e pressão. Cada método apresenta vantagens e limitações. Entendemos que os potenciais cenários de aplicação apresentados pela Petrobras nesse desafio são variados: tubulações, vasos, terra, águas rasas e etc., indicando que a disponibilização de alternativas poderá favorecer o atendimento do maior número possível de cenários. Entendemos que a priorização e estratégia de desenvolvimento será estabelecida em parceria com a Petrobras, com a avaliação dos cenários prioritários. Seria bastante interessante também o desenvolvimento de MVPs, Minimum Viable Products, com a aplicação de campo no menor prazo possível. As soluções baseadas na deformação utilizam o próprio duto ou vaso como elemento sensor. Para medir essa deformação, que é proporcional à pressão, é preciso utilizar transdutores maduros. Porém, esse método permite detectar somente a variação da pressão depois da instalação do transdutor. Caso seja necessário um valor absoluto de pressão, será necessário realizar uma calibração, variando a pressão do duto ou equipamento. Em alguns cenários, isso pode ser uma limitação. O impacto da temperatura na deformação também precisa ser considerado. Existem algumas alternativas de transdutores para se inferir a variação da pressão com a variação da deformação de uma tubulação. Esses sensores são maduros, inclusive para aplicações submarinas, e apresentam um custo relativamente baixo. LVDTs e células de carga já foram utilizados pela equipe da startup Navia para medir a expansão de dutos com a variação da pressão. Cada um desses sensores apresenta uma maior ou menor sensibilidade dependendo da aplicação. Como os custos desses sensores são baixos, poderiam ser realizados rapidamente testes com todas essas alternativas, inclusive testes de campo de MVPs. A velocidade do som em fluidos tem uma relação direta com a pressão do meio, podendo ser utilizada para estimar essa pressão. Assim, uma alternativa para estimar a pressão seria medir a velocidade do som do meio e inferir a pressão a partir das propriedades do fluido. A velocidade do som pode ser estimada pelo tempo de propagação de ondas de ultrassom entre as paredes da tubulação. A equipe da startup Navia possui experiência com esses equipamentos de ultrassom, inclusive em aplicações submarinas. Uma segunda alternativa para estimar a velocidade do som seria utilizar de ondas de pressão propagadas na tubulação,
indicando uma pressão média na tubulação. Essa alternativa possui similaridade com o Sonolog. A equipe da Navia possui grande experiência na utilização de pulsos de pressão para a localização de obstruções. O desafio dessa alternativa para aplicação no campo seria gerar o pulso de pressão. Além da pressão, outros fatores afetam a velocidade do som. Temperatura e principalmente a composição do fluido do duto tem grande influência na velocidade do som. Assim, esse método possui grandes limitações quando as propriedades dos fluidos não são bem conhecidas. Seria importante a parceria com um grupo de pesquisa para estabelecer a relação das propriedades dos fluidos com a pressão, caso as aplicações envolvam fluidos com propriedades pouco conhecidas. A startup Navia possui experiência nos sistemas auxiliares que são necessários para a implementação dessas tecnologias no campo. Desenvolvimento de eletrônica embarcada, envolvendo aquisição e transmissão de dados, inclusive para aplicações submarinas. Desenvolvimento de sistemas mecânicos, inclusive de mecanismos de instalação por ROV. A startup Navia possui uma equipe com grande experiência em desenvolvimento e implantação de inovações no campo. É incubada do Cefet. Sua equipe possui articulação com vários grupos de pesquisa na academia, como, por exemplo, grupos com conhecimento para estimar a relação entre pressão e velocidade do som em fluidos pouco conhecidos. No desenvolvimento de alternativas de medição indireta de pressão em poços, é fundamental a realização de testes. A startup Navia é sócio-mantenedor do CTDUT, Centro de Tecnologia em Dutos e Terminais, o que pode viabilizar a realização desses testes com agilidade e segurança. Resumindo, a startup Navia possui uma equipe com grande experiência em inovação. Propomos soluções técnicas enxutas baseadas em transdutores maduros. Essas soluções podem ser ajustadas às demandas da Petrobras. Esse desafio possui sinergia com a carteira de soluções da startup.